nunca vai te desiludir. Prova e vê todo o seu amor. Abre o coração, deixa-o encher com paz abundante, gozo para sempre, amor imenso. Prova, vida com rumo, esperança e graça, que a todos libertará. Prova e vê, prova e vê, prova e vê. Esta música é um convite para que todos possamos ver, provar aquilo que Deus pode fazer em cada uma das nossas vidas. Então juntem-se a nós e vamos louvar a Deus nesta manhã. Salmo, capítulo 100, versículo 1 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos louvar ao nosso Deus. Tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia.
bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos. Amém. O tempo todo Deus é bom. Você pode fechar os seus olhos em oração. Agradece a Deus. Agradece pela vida, agradece pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Agradece até mesmo pelo calor, porque se não fosse o sol que brilha, nós não teríamos vida. Então agradece ao Senhor agora. Tu és bom o tempo todo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber a bondade do Senhor. Ó Deus, os nossos olhos muitas vezes buscam aquilo que é mal. Só vimos aquilo que é mal, Pai. Mas ajuda-nos a olhar na direção do Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelo novo dia que o Senhor nos dá. Uma nova oportunidade de fazermos diferença. Que sejamos, ó Deus, bênçãos na vida de outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a não só interceder por nós mesmos, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Cuida, meu Deus, daqueles que vivem hoje em países que estão em guerra. Protege-os, ó Pai. Dá sabedoria, discernimento aos líderes, ó Pai, das nações. Também, ó Deus, nós oramos por Portugal em especial, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esta nação tão importante, ó Deus, que marcou vida, que marcou o mundo e que precisa de Jesus Cristo hoje, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar as boas novas de Jesus Cristo.
Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Viemos nesta manhã para adorar ao nosso Deus. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas também há pessoas aqui que nem todo tempo nós somos bons. Aliás, e muitas vezes nós não somos. Mas são pessoas que nós amamos. E alguns nós não conhecemos. Mas mesmo assim eu queria pedir que pudéssemos cumprimentar as pessoas que estão aí perto de nós e dizer assim: olha, um bom dia, é bom ter você aqui. Obrigado pela tua presença aqui. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Sai do seu lugar e se você não conhece a pessoa, pode perguntar o nome. Amém, bom demais estar aqui. É bom demais. Quem está conosco aqui hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Só levanta a mão assim rapidamente. Nós queremos dar mais um abraço. Tem direito a mais um abraço. Aqui, ó, pode dar mais um abraço aqui. Aqui também, por favor. Ali atrás, Deus abençoe muito. Muito bem-vindos. Ali também, Deus abençoe vocês também, viu? Bem-vindos. Deus abençoe. Temos procurado viver como uma família. Então esse momento é o momento mesmo de recebê-los com muito amor. E que Deus abençoe. Sintam-se na casa do Pai, na casa do nosso Deus. Amém? Amém? Amém, amém, amém. Você pode sentar rapidamente? Põe aqui a imagem da Missão Reversa, por favor, Dedé. Podem sentar, por favor. Setembro já está a chegar. Atenção aqui, gente, olha. Essa conferência vai acontecer aqui na local, nosso espaço. Vai ser a primeira conferência da Missão Reversa no mundo e vai acontecer aqui em Portugal e aqui na local. Então nós temos missionários que vão vir do Brasil, dos Estados Unidos, Luxemburgo, Itália, Alemanha, Espanha, pelo menos, além de outros países e outros continentes. A ideia é que sejamos aqui sexta-feira à noite, no dia 19, e no dia 20, o dia todo, vai ser uma conferência muito importante, onde nós vamos pensar esse tema. E algumas pessoas ouvem falar, mas o que é isso? O que é missão reversa? Okay? Uma das coisas é o seguinte: a Europa, há muitos anos atrás, enviou missionários para o mundo. E hoje a Europa tem recebido missionários. E na maior parte da América do Sul. E nomeadamente a maioria vem do Brasil. Então nós queremos pensar juntos sobre essa missão reversa, ou seja, países que em outras épocas receberam missionários, hoje enviam missionários. E nós temos missionários a serem enviados da América do Sul, missionários enviados da África, enviados até mesmo do Médio Oriente. Recebemos aqui semana passada um missionário que foi enviado do Médio Oriente para cá. Isso é algo que nós precisamos pensar. A Europa tem um papel fundamental no plano de Deus de missões no mundo. E Portugal está nesse plano. Então esse ano vai ser o primeiro encontro da Missão Reversa. E nós vamos recebê-los aqui. Então, as inscrições para essa conferência vão ser 30 euros por pessoa. Sabe por quê? Porque cada um desses missionários que vem ali, 1, 2, 3, 4, 5 virão dos Estados Unidos e 2 do Brasil. Todos eles pagaram do bolso a passagem e a hospedagem.
E nós queremos, pelo menos, oferecer a eles o transporte e a alimentação. Então, esse valor vai ser para cobrir isso. Entretanto, nós estamos a divulgar isso para todas as igrejas em Portugal e da Europa. E já temos muitas pessoas que já estão para vir. Virão caravanas da Itália, de Luxemburgo e de outros países também que já estão certos. E todos os que são membros da local e que puderem servir nesses dias. Servir como? Nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem a receber as pessoas com crachá devidamente identificado, encaminhá-los, verificar se estão inscritos, cuidar do estacionamento para organizar aquilo ali, tomar conta para ninguém estacionar na garagem do nosso amigo aqui da oficina, pessoas que vão ajudar na limpeza, servir o lanche na hora do coffee break. Então assim, todos da local que forem servir, mas também vão poder participar do evento, é custo zero. Você não vai ter que pagar a inscrição, só para nós termos isso em mente, ok? A inscrição vai ser basicamente para isso que eu disse, que é para cobrir a alimentação e o transporte, que é mais do que justo nós oferecermos isso, ok? Então virão pessoas de vários países, então vamos precisar daqueles que falam inglês ou que falam outras línguas, o espanhol, por exemplo, que nos ajudem também na recepção dessas pessoas e talvez até termos uma tradução simultânea. Então tudo isso vamos precisar de pessoas que sirvam. Em breve eu vou fazer uma lista, nós temos lá já pronta, para passar para vocês quais são as áreas que vamos precisar de pessoas a servir. E cada um vai poder falar, eu posso servir na tradução, eu posso servir o café, eu posso servir a verificar se está tudo limpo, a organizar as cadeiras, eu posso ajudar no estacionamento, a receber, enfim, seja lá o que for. E vamos ajudar essas pessoas depois, porque eles vão ter que almoçar e nessas regiões aqui. Então vamos ter uma lista de restaurantes. Tudo isso, nós vamos precisar de gente para ajudar. Vai ser um momento muito, muito bonito, gente, porque são várias igrejas de várias denominações, pessoas que vão vir de vários lugares do mundo, e a gente está a ver o mover de Deus nesse tempo. E aquilo que muita gente falava, porque Portugal vai ser a porta da luz de Deus para a Europa, já está a acontecer. Portugal tem um papel importantíssimo, impressionante nesse projeto. Então que nós possamos orar por isso. Você pode fechar os seus olhos e vamos orar por isso, orar para que Deus esteja a abençoar cada uma dessas pessoas. Além desses, que serão os nossos 7 preletores principais, nós teremos mais 10 outros convidados também, missionários e não só, para falarmos sobre outros aspectos da missão na Europa. Então vamos orar por isso. Ó Deus, obrigado. Porque, ó Deus, nós sabemos que nós somos apenas um grãozinho de areia. Mas o Senhor usa cada um de nós, a cada um de nós, para que possamos trazer bênção sobre a vida de muita gente. E juntos nós formamos, ó Deus, o corpo do Senhor Jesus. Então, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a orar e a trabalhar para que essa conferência da Missão Reversa não seja apenas uma conferência, um evento, mas que seja um tempo de reflexão, de mudança de paradigmas e de avanço com o reino do Senhor nesta nação e neste continente. Obrigado no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Fora isso, mais cedo possível, próxima sexta-feira. O que nós temos sexta-feira, Silas? Próxima sexta-feira. O que nós temos na próxima sexta-feira? Temos um encontro com os casais. Então, olha assim, gente, já é sexta-feira agora. Então, nós vamos estar aqui a partir das 8 horas. E nós vamos estar a receber aqui o pastor Luiz Fernando e a Paula. Eles são pastores ali na igreja Família Viva, no Porto. E vão estar conosco a ministrar. E nós convidamos, então, todos os casais casados para que estejam aqui. E o tema que nós vamos trabalhar vai ser rotina. E eu sei que a rotina tem sido um veneno na vida de muitos casais. Mas será que isso precisa ser assim ou pode ser uma oportunidade? Então vamos trabalhar esse tema rotina. Quem já participou de algum encontro de casais aqui no local? Levanta a mão assim, quem já participou? Ok, então quem não participou, procura quem levantou a mão e fala assim, vale a pena? E vale a pena, Deus tem sido bom. Gente, nós como igreja,
nós ajudamos, mas quem cuida do seu casamento, além do Senhor, é você mesmo. Ok? Então invista no seu casamento. Reserva esse tempo. Nós vamos ter as meninas, as nossas adolescentes, levanta a mão aí, elas vão ajudar com as crianças. Então assim, você pode trazer o seu filho, vai ter uma sala onde vai ser passado um filme para que as crianças possam ficar, ok? Papai e mamãe, se puderem trazer um saquinho de pipoca, alguma coisinha assim para partilhar, é bom, que aí eles vão ver o filminho e vão estar lá com a pipoquinha também, vai ajudar. E vem, ok? As crianças não são impedimento para a gente estar aqui. Então vem e vai ser bênção de Deus. Invista no seu casamento, invista na sua família. Mais aqui, fala dos PGs. Ainda mais? Temos, segundas-feiras temos o nosso futebol, ou qualquer coisa de parecido, né? Gostamos de lá estar juntos. E também temos durante a semana, há bocadinho o João disse, olhem para o vosso lado, olhem para a vossa direita e esquerda e abraça quem está ao vosso lado. Mas nós durante a semana também podemos estar perto. E o domingo é muito bom estarmos aqui, é verdade, mas também é muito bom estarmos juntos durante a semana. Então ao longo da semana temos vários PGs, começa domingo até quinta-feira, quarta-feira. Eu continuo com a quinta-feira, mas já não há quinta-feira. Temos domingo, temos terça-feira, a maior parte deles, e também temos 2 na quarta-feira. Desde lá de cima, de Póvoa do Varzim e Vila do Conde, até lá em baixo, Santa Maria da Feira. Portanto, não há desculpa. É Braga. Desculpa, mas é verdade. Desde Braga até Santa Maria da Feira temos PGs. Portanto, não há desculpa dizer assim, eu moro longe da Maia. Podes morar longe da Maia e podes ir ao PG na mesma, está bem? Por isso é sempre bom e tem sido... Já agora vou fazer a mesma coisa. Quem é que está aqui que faz parte de um PG? Quem não levantou o braço, pergunta quem levantou o braço. Se vale ou não vale a pena fazer parte de um PG. Amém. E para nós orarmos e concluirmos esse momento, só para nós entendermos aqui. Nós estamos mudando algumas dinâmicas durante a celebração. Uma delas é... O momento do cantar os parabéns para os aniversariantes vai acontecer a partir de hoje, já aconteceu, sempre no intervalo entre o estudo bíblico e a celebração. Então, por volta ali das 11 horas, a gente está sempre no café e tudo mais. Então, é nesse momento que nós vamos cantar os parabéns e vamos estar ali nesse tempo de comunhão. Para quê? Para que no final da celebração nós saiamos daqui. Acabamos de ouvir a palavra, um louvor e oração de envio. E vamos com essa mensagem no coração para casa. Então, por isso que os avisos a gente está tentando dar aqui agora nesse momento, lembrarmos algumas coisas. Enviamos isso no grupo, que aqueles que já são membros da local recebem isso através do grupo. Quem não é membro tem as redes sociais e também nós passamos aqui. Então é importante isso para quê? Para que essa dinâmica vá acontecendo. Hoje a gente está gastando um pouco mais de tempo até para explicar isso também, tá bom? Cadê o André? André Lincoln. Vem cá, meu querido. Gente, eu vou falar aqui, na hora do estudo bíblico, né, estavam ali reunidos o André, o Silas e o Dinei, ali a conversar, e eles estavam a tratar um assunto muito sério, que era exatamente a questão do ar-condicionado, da campanha que estamos a fazer. Só que como não temos ainda o fechamento daquilo ali, qualquer voz que saia daquele canto, vem para cá muito alto. Então, na hora do estudo bíblico aqui, eu falei assim, vocês três aí, vocês estão atrapalhando aí. Mas eles estavam a tratar um assunto muito sério, eu já pedi até desculpa para eles, porque talvez não poderia ter feito. Mas pronto, já fiz, agora é só pedir desculpa. Mas estava atrapalhando, então já foi. Mas vamos fechar aquilo ali em breve. E o André vai falar um pouco sobre isso também. A verdade é que só quem dá aula sabe o quanto atrapalha quando tem alguém a falar. Então tira a concentração de quem está a dar aula, atrapalha as outras pessoas que estão tentando prestar atenção. Então eu entendi perfeitamente, tá? Entendi perfeitamente. E não foi um fato isolado, só para poder a gente deixar claro. 2 domingos atrás a Amanda saiu de lá, porque ali, atrás dessa parede, é onde ficam os jovens. E a gente aqui, durante a nossa EBD, estávamos a atrapalhar eles lá. E ela saiu de lá para poder falar, gente, shh, vamos falar mais baixo, porque está impossível. Então assim, é necessário, na realidade a gente sabe que é necessário fechar, só que se fecharmos esse ambiente agora, nós vamos morrer de calor aqui dentro. Nós já estamos, hoje ainda não estamos no máximo de temperatura, mas já está desconfortável. Então nós lançamos a campanha para poder comprar os ar-condicionados. E
Deus é tão bom, que nós estimamos 12 mil euros para a compra dos ar-condicionados, baseados nas propostas que estávamos de receber. E teve uma empresa que ele ofertou todo o lucro dele. Então, nós conseguimos comprar os ar-condicionados por 10.200 euros. 10.100 e poucos euros. Amém? A campanha ainda está em andamento. Nós não conseguimos ainda atingir o alvo. Nós adiantamos a verba que tínhamos reservada para outra finalidade, para poder comprar esses ar-condicionados e manter o IVA 6%, porque a partir desse mês agora o IVA passou para 23%. Então nós adiantamos o valor que já tínhamos em caixa e realizamos a compra. Mas Deus é tão bom que nós lançamos a campanha tem 2 para 3 semanas, 2 semanas, e nós já atingimos 70% desse valor. Amém? Nós já atingimos 70% desse valor. Então já temos cerca de 8.300 euros que foram recebidos ou em oferta ou em compromisso, porque a campanha é um compromisso. Tem valores desses 8.300 que nós só vamos receber em final de julho, agosto, setembro. Tá? Então são 8.300 euros compromissados ou parte deles já executados. Tá? São 23 famílias que se comprometeram, mas nós ainda precisamos de mais famílias para poder atingir o alvo que nós temos. André, por que o alvo é 12 se você acabou de falar que você conseguiu comprar por 10.100 e pouco, 10.200 euros? Porque nós temos que fechar aquilo lá e não está no valor esse fechamento. Então assim, para o fechamento nós ainda vamos precisar de um pouco mais. São 4.500 euros aproximadamente para o fechamento. Então se a gente conseguir atingir os 12, a gente já está na metade do caminho para poder fechar aquilo dali. E aí a gente conseguir ter isso daqui climatizado e os 2 ambientes divididos. Então, por isso que a gente está mantendo o alvo de 12. Eu acredito que se em 2 semanas nós conseguimos 70%, nós vamos passar desses 12 mil e nós vamos chegar no valor suficiente para poder fechar aquilo dali e a gente vai fazer essa obra toda de uma vez. Amém? Então, obrigado a todos aqueles que estão contribuindo. Se você quiser contribuir, contribua. Uma outra oferta foi a irmã Clarice. Ela está vendendo artesanato ali na frente. Então, quem puder comprar, compre os artesanatos, compre as plantas, porque todo aquele dinheiro que está sendo arrecadado ali também vai para essa campanha. Tá? Então, obrigado, irmã. Obrigado a todos. Okay. Então vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. E esse é o tempo também que nós vamos poder ofertar, entregar os nossos dízimos. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Aqui temos o IBAN, os nossos tesoureiros sempre nos pedem para que façamos a transferência por IBAN preferencialmente, que é mais fácil para o controle deles e para que haja mais transparência nisso também, tá bem? O MBWay também podemos enviar e vai ser depois repassado, então tem mais um caminho, né? Quando enviamos para o MBWay, temos que pegar do MBWay, transferir para a conta principal para poder fazer. E do MBWay, no IBAN, já vai direto. E também aqui, caso alguém queira contribuir diretamente. Amém? Então vamos louvar. Enquanto louvamos, contribuamos e ofertemos ao Senhor. Jugo do meu pecado é tão mais forte, o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei.
que Ele fez por mim. Da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto, enfim. E hoje eu canto o que Ele fez por mim. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto, enfim. E hoje eu canto o que Ele fez por mim. Oh, que tremenda graça, que perfeito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, deu-me a sua vida. Estou liberto, enfim. E hoje eu canto o que Ele fez por mim. Amém? Amém? E um dos momentos mais bonitos que nós temos aqui no nosso tempo juntos aqui de manhã é quando podemos agora chamar as crianças aqui à frente e ver o quão maravilhoso Deus tem sido connosco. Elas não são o futuro da igreja, elas são o presente da igreja e são um presente de Deus nas nossas vidas. E tem sido muito bom, semana após semana, elas terem o tempo preparados para que elas possam aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. E também temos o Emanuel, temos a Priscila, temos o Márcio, temos a Beatriz, que prepararam e estão com o coração preparado para ensinar estas crianças.
Obrigada, Senhor. Obrigada porque trouxeste cada um de nós aqui hoje com o coração disposto a louvar-te, a aprender mais de ti, e que este momento, principalmente no coração de cada uma destas crianças, possa ser a semente plantada, a semente que cresce, e que um dia cada uma delas e todas elas possam reconhecer-te como o seu Senhor e Salvador, Senhor. É tudo o que eu te agradeço, que eu te peço, e que quem fica aqui também possa estar concentrado, esquecer um pouco este calor, e possa também sentir no seu coração cada palavra que o João vai falar, e que possa isso também crescer e preencher o coração de cada um. Obrigada, Senhor. Amém. Só uma atenção, hoje, unicamente hoje, a sala dos babies não vai estar disponível, porque uma dos ar-condicionados de uma das salas não está a funcionar e é impossível ficar dentro da sala sem ar-condicionado. Então uma das classes das crianças vai se juntar na sala dos babies, está bem? Só hoje. Pois tudo que tenho é um aleluia.
esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração a cantar. Que nos possa fazer cantar mais alto. Não há nada que nos possa fazer falar mais alto do que o amor de Deus. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é a razão de nós louvarmos o seu nome. Em meu coração, não te envergonhes. Canta bem alto, fala bem alto, porque garantidamente que vamos ter fôlego nos nossos pulmões. E Deus não vai deixar que esse fôlego acabe. Então cantemos juntos e louvemos ao nosso Deus. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vem meu coração, não se envergonha. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então levanta. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Amém. Pode se sentar nesse momento. Tão bom louvar ao nosso Deus, tão bom perceber que não temos nada a oferecer a Ele a não ser a nossa adoração. É só um aleluia, que significa Deus seja louvado. E é o que nós podemos oferecer. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Convido para que possamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 36 a 47. Atos, capítulo 2. E vamos meditar um pouco sobre este tema, enviados. Estamos numa
num bloco de estudos bíblicos, onde nós estamos a estudar sobre os dons espirituais. Obrigado, Lucas. Os dons espirituais. E esses dons espirituais são o quê? São exatamente quando o próprio Espírito Santo de Deus, ele capacita-nos para realizarmos a sua obra. E como igreja, como família de Deus, possamos então fazer não aquilo que nós achamos, cada um com a sua cabeça, mas termos um direcionamento dado por Deus, ok? E hoje nós começamos dentro desse estudo dos dons espirituais, na hora do estudo bíblico, às 10 horas, e eu quero encorajar para que estejamos todos aqui, porque tem sido muito, muito bom e proveitoso. Também começamos a estudar os dons ministeriais, ou seja, aqueles dons que estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai dizer que alguns são chamados para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nesses 5, nós temos uma base ministerial. É o que constrói a igreja. E hoje falamos sobre o dom de apóstolo. Feito este preâmbulo, né, vamos ler o texto. Vamos ler a palavra de Deus, então, em Atos capítulo 2, versículos de 36. Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, Dedé? Não, tá ligado, filho. Esse aí eu já fiz. Aí, foi. Olha, Atos, você que passou? Espera aí. Foi tu mesmo. Então, vai tu. Aqui, Aninha, por favor, entrega para ele lá para mim. Obrigado. Então, você vai me ajudar aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler o texto bíblico, está projetado, mas você também pode abrir a sua Bíblia. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E uma ênfase no versículo 42, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ó Deus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e de uma forma muito especial. Que a Tua palavra, que tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas, ela seja agora aplicada. E que possamos não apenas conhecer o texto bíblico, mas, ó Deus, experimentar um relacionamento com o Senhor e termos as nossas vidas assim transformadas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. É tão bom quando nós conseguimos enxergar, ver, perceber que a igreja não é uma instituição, mas sim uma reunião de pessoas que foram salvas por Jesus, reunidas e formam então uma família espiritual.
Uma família que pode ter os seus problemas, e tem, mas também cultiva e vive e persegue um dom, que é o dom supremo, que é o maior dom espiritual que todos precisamos ter. Qual é o maior dom de todos? O amor. O amor que muitas vezes ele é pintado em quadros, em telas, o amor que é escrito em poesias e poemas, um amor que é falado nas músicas, um amor que é tão mal falado e perdido, mas um amor que precisa ser vivido. Um amor que precisa ser de facto vivido no nosso dia a dia. Amar as pessoas, gente, não é fácil. Amar a Deus não é fácil, porque amar a Deus significa reconhecer que eu preciso dele, que ele é mais importante do que eu. Amar as pessoas também não é fácil. A Bíblia diz para que nós possamos considerar os outros maiores do que nós mesmos. E está aí uma coisa difícil de acontecer. Porque nós sempre vamos buscar uma posição acima, porque nós aprendemos assim. Porque o mundo funciona dessa forma. Nós queremos um status, queremos conquistar alguma coisa. Mas a Bíblia nos fala que o verdadeiro amor, ele vive, o amor é cultivado, na verdade, quando nós valorizamos o outro. Vamos ter um encontro com os casais na próxima sexta-feira. E um amor conjugal. Como que um casamento dá certo se o homem ama mais a si mesmo do que a sua esposa? Como que uma esposa vai dar certo se ela ama mais a si mesma do que o marido? Se eu não amar o outro, assim como a mim mesmo, é verdade. Mas se eu não amar o outro, abrindo mão de algumas coisas minhas, esse amor não acontece. Eu amo, mas eu não abro mão de nada. Isso não é amor. Eu amo o meu Deus, mas eu não abro mão de nada do que eu faço, nem do que eu quero, nem dos meus desejos, nada. Isso não é amor. Amar a Deus significa abrir mão também daquilo que é mais caro para mim. Lembram, por exemplo, gente, tem um exemplo muito claro, muito forte no Antigo Testamento, de um homem chamado o pai da fé, pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. De quem eu estou a falar? De Abraão. Abraão foi chamado por Deus e Deus deu a ele uma promessa quando ele tinha 75 anos de idade e ainda não tinha filhos. E diz assim: tu serás pai de uma grande nação. E Abraão, então, ele, quando tem 100 anos de idade, vai nascer Isaac, o filho da promessa, vai trazer sorriso. Isaac significa sorriso, ele traz alegria, sorriso. E quando aquele menino já está ali, a entrar na adolescência, eu imagino que Abraão ficou tão feliz de ter aquele menino, que passou a ter aquele menino no lugar de Deus. No seu coração, Isaac passou a ter uma posição acima do Senhor. E Deus vai fazer uma prova de fé com ele. E vai dizer assim: entrega Isaac. Mata Isaac. Gente, essa é uma expressão muito forte. Mas essa, naquela região, naquela época, era muito comum nas religiões, eles matarem os seus primeiros filhos, oferecerem às divindades os seus primeiros filhos, para que então a divindade abençoasse com muitos outros filhos. Então, para Abraão, ao ouvir aquilo, ele não soou tão mal no sentido de que era uma novidade, não era, mas soou mal porque era o filho da promessa. Como assim Deus me faz uma promessa? Eu tenho que 25 anos esperar, se bem que ele não esperou muito bem, teve Ismael pelo caminho, e até hoje a gente tem um reflexo disso, mas pronto. E aí então agora Deus fala: me dá o teu Isaac. E diz a Bíblia que Abraão, ele pega o Isaac, vai para o monte e chega lá no monte. Então quando ele vai matar Isaac, o anjo segura sua mão e diz: Abraão, Abraão, não mate o seu filho. E ele olha para trás e tinha um carneiro com o chifre enrolado no arbusto. E então ele pega o carneiro e oferece no lugar do Isaac. Uma simbologia do que vai acontecer no futuro, quando eu precisava ser morto pelo meu pecado, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, toma o meu lugar e morre no meu lugar, me trazendo vida. É lindo isso. Mas qual é o meu Isaac hoje? Qual é o Isaac que nós temos carregado? Algumas coisas que nós achamos que é tão cara, tão importante, tão maior, que é maior do que Deus na nossa vida. Alguns pode ser o filho também. Alguns pode ser a sua intelectualidade, alguns podem ser os seus estudos, alguns podem ser a sua família, pode ser o seu casamento, seja lá o que for. Até a igreja, a instituição, pode ser
tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mas é interessante olharmos isso aqui porque nós precisamos entender que a igreja precisa ser um lugar de vida. A família precisa trazer vida. Há tanta gente hoje pensando em desistir. Desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir da vida, desistir. Por quê? Porque nós já estamos cansados. Porque cansa, viver cansa. A criança para nascer, ela luta. Ela luta para nascer. E a primeira coisa que ela faz quando ela nasce é o quê? Chora. E o choro, ao contrário do que a gente acha, é sinal de vida. Quando nasce uma criança e não chora, é problemático. O choro traz sinal de vida. A gente luta, gente, a vida é essa luta constante. Agora, vamos lutar na nossa força, no nosso braço, ou vamos lutar no poder de Deus? Essa é a diferença. Quando Jesus Cristo vem e Ele entra na nossa vida, nós começamos a lutar, sim, não com a nossa força, mas com a força que vem dEle. Outra questão é que há muita gente a sonhar, a ter sonhos, e sonhos são importantes. Se nós não temos sonhos para o futuro, nós não vivemos. Os sonhos são essa força motriz para que nós possamos avançar. Eu tenho um sonho e eu vou trabalhar por aquele sonho. Sonho. Então vamos sonhar. Mas quais são os sonhos que nós estamos a sonhar? Porque os nossos sonhos não podem ser frustrados. Não, mentira, pode sim. O que a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 42, é que os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Então, se nós estivermos a sonhar, alinhados com o sonho de Deus para a nossa vida, aí sim, não serão frustrados. Nós poderemos ter cansaço, nós poderemos ter alguns problemas ali na caminhada, mas nós vamos persistir. Há um autor chamado Charles Finney, e ele, no finalzinho do século XIX, ele vai escrever um livro, que ainda hoje é editado, que é Princípios da Oração. Aprenda a orar com poder. Eu acho incrível, por quê? Porque quantas vezes nós achamos que a oração é aquilo que nós já temos falado em outros tempos. A oração parece que eu vou insistir tanto que Deus vai mudar de ideia. Eu quero uma coisa e eu vou pedir a Deus todo dia, igual criança, já viu criança? Né? Minha mãe fala que quando eu tinha acho que 3 ou 4 anos, passamos em frente a uma loja de crianças, assim, que vendia brinquedos de criança, e eu comecei a falar, eu não sei em Portugal se é o mesmo nome, mas era nocipe. O que era o nocipe? Era o velocípede. Sabe aquelas motinhas de criança que... Como é que é o nome cá em Portugal? Não é bicicleta. É um triciclo, pronto. É um triciclo daquele de criança. Lá chamavam de velocípede. Eu, com meus 3 anos, falava nocipe. E o nocipe, ela entendia o que era. E eu, nocipe. Acho que eu falei por uns 3 dias, nocipe. Meu pai foi lá, comprou o nocipe, para eu parar de falar o coisa. E porque eu era uma boa criança e merecia o nocipe, mas tudo bem. Então assim, nocipe. Gente, a gente acha que às vezes a nossa oração é igual a essa criança que fica, nocipe. Até Deus dá, porque a gente vai convencer Deus que nós precisamos. Gente, a gente não convence Deus de nada. A oração, quando a gente ora, ao expor, e por isso que é importante até orarmos em voz alta, por vezes, no nosso quarto, e ouvirmos o que oramos, porque a oração é aquilo que nos aproxima de Deus. Deus é Deus, Ele é o pilar. E eu me aproximo dele, e não o contrário. Eu não arrasto para mim um pilar, eu é que chego perto dele. Quando nós olhamos então aqui, há um outro livro que eu quero recomendar também, do Dr. John Haggai, que esse aqui é muito importante, Cuidado com o que você chama impossível. Cuidado com o que você chama impossível. E ele vai trabalhar alguns aspectos, dentre eles, deixa eu colocar aqui, esses 3 aspectos. Ele vai falar, aquilo que nós precisamos entender é que há um plano top de Deus, mas o T é em inglês, então para nós ficou cop, mas vamos falar o top, que fica mais top, né? E tal. Então assim, a primeira coisa confia em Deus.
Confia que o Senhor está contigo. Para com essa história de que não, você não está só, não precisa caminhar só. Deus está contigo, Deus faz milagres ontem e faz hoje. Deus pode cuidar da tua vida hoje como cuidou do passado. Vamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Confia que o Senhor está contigo. Mas tem gente que para aí, eu confio em Deus. E agora, o que eu faço? Organiza. Porque muitos sonhos que nós temos não vão para frente, porque nós acreditamos em Deus, mas nós não organizamos as coisas. Não organizamos a nossa vida, não organizamos os nossos horários, não organizamos a nossa alimentação, não organizamos nada e somos procrastinadores. Um dos piores pecados que nós temos hoje no nosso tempo é a procrastinação. Para falar isso com aparelho é difícil, gente. Que agarra a boca. Procrastinação. Procrastinação. Quantos procrastinadores nós temos aqui? Eu luto com isso. É um dos pecados que eu luto. Eu, João. E todos os dias eu tenho que brigar com isso, eu tenho que lutar, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me ajuda nisso, porque eu não posso deixar. E não é uma questão de ser preguiçoso, não, tá? Porque pelo menos eu acho que eu não sou preguiçoso. Ainda bem que a minha mulher está falando que eu não sou, então. Mas procrastinação é uma complicação que nós temos. Então, segunda coisa, organiza. Se nós não organizamos os pensamentos, se não pusemos num papel, numa planilha, seja lá onde for, se nós não materializamos isso não vai para frente. Então organiza. E a terceira coisa, persiste. Porque a gente confia, a gente organizou, mas vai ter coisa que vai dar errada. Vão surgir problemas no caminho, vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter coisas que não vão ser boas, vai ter gente para falar para a gente que não vai dar certo. Gente, quando eu fui fazer, há muitos anos atrás, eu fui fazer cirurgia de miopia, né? Hoje eu uso óculos mais por causa do astigmatismo e tudo mais. E porque eu estou velho, então já tem que ter óculos de perto. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, a médica falou para mim assim, olha, vamos fazer a cirurgia do olho, foi do esquerdo, numa semana, e do direito na semana seguinte. Aí eu, por que não faz logo os dois de uma vez? E ela olha para mim e fala assim, porque olho é olho. Eu já saí dali em oração. Eu falei assim, e agora? Eu falei, fogo, vamos, como é que vai ser? Cheguei, marcou, fez a primeira. Tranquilo, gente, tranquilo, pá, certinho. Aquele laserzinho, aquele cheirinho bom, né, tal, não sei o quê. Fui para casa, já saí enxergando, né, e tal. Uau, boa. Só que naquela semana, tinha um programa de televisão muito famoso, de reportagem. E qual foi a reportagem? Tudo o que pode dar errado numa cirurgia laser de olho. Uma das piores decisões da minha vida foi assistir aquele programa. E as pessoas começaram a ligar, mandar mensagem, fazer, olha, cuidado, vai dar ruim, não faz não. E vai dar. Eu conheço alguém que fez e ficou com visão dupla. Eu conheço alguém que fez e ficou cego. Eu conheço alguém que fez. Gente, tanta gente que me diz. Fui para a cirurgia, fui assim, né? Mas fui mesmo. Ao ponto, e aconteceu tudo errado, por quê? A pessoa que fez aquele colírio, que é a anestesia, né? Em vez de pingar o colírio da anestesia, pingou de dilatação da pupila. E a minha pupila ficou do tamanho do olho. Na hora que veio com aquele grampo, né, que pega o grampo para prender em cima, eu sei que tem gente que tem impressão, adoro ver a cara, né? Assim, pega o grampo, mete assim, puxa para cá, e eu assim, com aquela luz aqui, eu já chorava, lacrimejava, e quase quebrava o grampo com o olho, né, assim, tal, e eu lembrava da reportagem, lembrava de toda a gente falar mal de mim não, falar mal da cirurgia, e que ia acontecer para mim, né, e tal. Eu sei que nesse olho eu tive alguns problemas, até hoje, e tive perda de visão mesmo, e tal, do olho direito. E eu fiquei assim, quantas vezes na nossa vida nós damos ouvido a pessoas que estão a falar de coisas que não sabem? Quantos especialistas de internet nós ouvimos como se fossem verdade? Gente, ninguém é proibido assistir Reels, mas outro vício que toda a gente hoje quase tem é o vício de sentar a sanita e ver Reels. E nós perdemos tempo. Isso não tem sido bom. Temos que tomar decisão sobre isso também.
Mas a questão é persistir. Persiste naquilo que Deus deu. Não desiste na primeira batalha. Agora, é óbvio que há momentos que há diferença entre persistência e teimosia. Porque se nós oramos e buscamos e confiamos em Deus, organizamos bem, agora é persistir. Mas se nós falhamos em confiar ou falhamos no organizar, nós vamos ser teimosos. E a teimosia não é boa. E ele fala uma frase nesse livro que é: o difícil nós fazemos imediatamente. O impossível demora um pouco mais. Ou leva um pouco mais de tempo. Eu gosto muito disso por quê? Porque quantas coisas impossíveis já aconteceram na nossa vida. Tenta lembrar de alguma coisa que era impossível e aconteceu na tua vida. Coisas que são impossíveis acontecem, sabe por quê? Porque a nossa mente humana é limitada, mas Deus é ilimitado, Deus é poderoso, todo-poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Gente, ganhar Portugal para Cristo, evangelizar a nação portuguesa, Portugal ser luz para as nações europeias, isso é impossível? Não, porque o Senhor está conosco. É difícil? É difícil, mas é impossível? Não, o Senhor está. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que nós somos enviados, e a palavra enviados, o porquê disso, né? Quem esteve no estudo bíblico viu o que significa a palavra apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado da parte de. Então imagina, um apóstolo de Jesus é alguém que é enviado da parte de Jesus. É um mensageiro. Nós vimos também que na Bíblia não há base alguma para a sucessão apostólica. Então o colégio dos apóstolos encerrou nos 12 apóstolos. E todos os apóstolos que nós falamos, apóstolos pós os 12, são mensageiros, enviados. Nesse sentido, quem é apóstolo hoje aqui nessa igreja? Levanta a mão. Todos nós. Porque todos nós somos enviados da parte de Deus para levar as boas notícias para o mundo. Ou seja, a melhor tradução, se calhar, para o português seria missionário, enviado, mensageiro, um carteiro, alguém que leva uma mensagem que não é sua, mas é de alguém, no nosso caso, mensagem de Deus para a humanidade. Ok? Então, por isso, somos enviados. Enviados em quê? Em unidade. E diz a Bíblia, na doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Há uma coisa interessante aqui, é que quando nós não temos uma base, desculpa que ficou pequeno, não é? Aqui a leitura, mas eu vou ler o texto que está aqui. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que nós temos que aprender, gente, é que qual é a diferença de uma luz simples para um feixe de laser? Qual é a diferença? A luz simples, ela espalha. E o laser é uma luz que está concentrada. Uma luz simples não atravessa uma parede, mas um laser pode cortar uma chapa de aço. O que eu estou a dizer com isso? Quantos de nós temos buscado a Deus como um feixe de luz simples? A gente busca para todo lado, quando deveríamos focar num ponto. Que ponto? Na palavra de Deus, na Bíblia. Nunca antes na história da humanidade, dizia já o Pica-Pau, não é? Nunca antes na história da humanidade tivemos tanto acesso à palavra de Deus e lemos tão pouco a palavra de Deus.
Pessoas hoje, ainda, em lugares do Médio Oriente e não só, morrem, são assassinados simplesmente pelo fato de terem um exemplar da Bíblia. Hoje está a acontecer isso. Nós podemos andar com a Bíblia aberta, podemos andar com uma t-shirt escrita "Eu creio em Jesus", fé, qualquer coisa, uma cruz, podemos fazer isso. Mas falar do amor de Cristo, viver o amor de Cristo também significa ter um foco. Então foca a vida em Jesus. Somos enviados em unidade, corpo, somos uma família, para andar uma base estabelecida por Jesus. Qual é a base? A doutrina dos apóstolos. E assim nós vamos suportar as pedras do caminho. Assim nós vamos persistir quando as pessoas desistem. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente desistir de alguma coisa. E hoje nós vivemos numa sociedade que é chamada sociedade do descartável. E o descartável não são só os copos e pratos e talheres que nós usamos e jogamos no lixo, não. São os relacionamentos que estão a se tornar descartáveis. Quantos aqui já foram descartados de uma amizade, descartados de um grupo de trabalho, descartados da própria família? Nós não podemos cultivar essa cultura do descartável, não. O Senhor Jesus ama cada um de nós e tem um plano e um propósito para cada um de nós. Eu não sei qual é o plano, então dobra o joelho, vai buscar o Senhor e Ele vai te mostrar. Nós somos chamados por Deus com um propósito. Segunda coisa que aprendemos no texto, somos enviados em unidade, tendo a comunhão como marca. O que diz o texto? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha que interessante isso aqui. Há um ditado que a gente usava há muitos anos atrás, que era: ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Então, assim, quando nós andamos sozinhos, somos mais frágeis, mais fáceis de sermos atacados, na fé e na vida. Por isso que a igreja é uma experiência comunitária. Gente, é perfeita? Claro que não, eu estou aqui, nós estamos aqui. Agora, quando nós estamos juntos, somos mais fortes. E essa frase, ela é usada, por exemplo, no mundo corporativo, em formação, em treinamentos de equipas e tal. Juntos somos mais fortes. Mas o real sentido dessa palavra, espiritualmente falando, é que nós somos um corpo. Ele vai falar todas as juntas unidas, nós somos um corpo unido. Aqui nós podemos perceber, temos um que é um joelho, o outro é uma tíbia, o outro é uma clavícula. O Alberto, não sei, ainda vou achar o que você é. Cada um de nós aqui é uma coisa no corpo, só que isoladamente, nós não somos nada. Isoladamente, nós somos talvez uma descrição num livro de medicina, que a Aninha está estudando. Agora, se nós nos juntarmos todos, formamos um corpo, e aí faz sentido. E aí aquele tendão que mexe o dedo pequenininho aqui, ele faz sentido. Porque o dedinho não serve para nada, perde ele para você ver. Vai fazer falta. Porque eu tenho 2 rins, só preciso de um. Se Deus deu 2 é porque tem 2. Talvez até possa doar para alguém da família ou alguém compatível, salvar uma vida. Amém. É possível viver com um, mas Ele deu 2. Porque, gente, a oração, ela precisa ser partilhada. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos sim orar, entrar no nosso quarto e orar secretamente ao nosso Deus. Mas a oração junta também é tão importante. Amigos que oram juntos, em voz alta. Casais que oram juntos, em voz alta. Filhos e pais que oram juntos, em voz alta. Quando oramos em voz alta, o outro está a ouvir aquilo que eu estou a falar com Deus. É muito forte. Precisamos viver isso. A importância dos pequenos grupos, como o Silas já falou aqui, tão importante. Gente, não é só uma reuniãozinha em casa para a gente. Não. É o momento de nós digerirmos, fazermos a digestão daquilo que estamos a ouvir hoje aqui. E agora, como é que eu aplico isso na minha vida, amanhã no trabalho? Como é que eu faço amanhã
para aplicar esse princípio que nós estamos a ouvir aqui. E aí vamos cultivar isso. Quando nós estamos em comunhão é mais fácil perseverar. Quantas vezes já pensei em desistir, mas pessoas que estavam junto comigo falaram, não, vamos em frente. Quantas pessoas já estiveram para desistir e eu disse, não, vamos em frente. Porque juntos nós vamos em frente. A unidade, a comunhão é algo que é muito cara, é importante. Cria laços de amizade eternas, cria laço de fraternidade e de simpatia. Dediquemo-nos à comunhão. Uma igreja que é apostólica, que é missionária, que é unida e baseada na doutrina dos apóstolos, ela caminha também em comunhão. Comunhão é algo que nós muitas vezes temos medo. Sabe por quê? Tem muita gente que, ao viver uma comunhão, já foi traído. Teve experiência má, foi ferido. E a gente hoje vive um tempo de tanta gente ferida, a gente já fala muito sobre isso. Mas sabe o que acontece? Se nós continuarmos a marcar o passo, mas eu estou ferido, mas eu estou ferido, mas eu fui ferido, fui ferido, e eu não vou para frente. Gente, fomos feridos, vamos perdoar em nome de Jesus. Vamos analisar a situação. Senhor, está na tua mão, não depende de mim, está perdoado em nome de Jesus. E olha para frente e dá um passo e vai em frente. Porque às vezes a gente fica tanto tempo parado na autocomiseração e a olhar para o passado, o que fizeram comigo, gente. Já fizeram conosco. Vamos chorar por isso, sim, vamos lamentar por isso, mas vamos perdoar, liberar e vamos para frente. Por isso que a comunhão é tão importante. Ela mostra para mim que às vezes o meu problema, que é tão grande para mim, ao lado de outro irmão, é tão pequeno, porque ele tem um problema muito maior do que o meu. Quando nós ouvimos a palavra do nosso irmão semana passada aqui, que foi parar no outro país, sem um cêntimo no bolso, sem documentos, sem falar a língua, sem nada. Gente, para pensar numa situação dessa. Só ao pensar nisso, eu falo assim, olha, eu só tenho que agradecer, em vez de reclamar que hoje eu tenho ovo para comer. Não, louvado seja Deus porque eu tenho ovo para comer. Porque eu tenho pouco dinheiro, mas tem algum para pagar a conta? Amém. Porque o meu trabalho, mas tem trabalho? Amém. Mas a igreja é assim, mas tem ainda uma família, igreja, uma família espiritual para você estar? Amém. Amém. Vamos cultivar isso. Por fim, somos enviados em unidade com atenção às limitações de cada um. Diz aqui o texto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. É interessante porque o partir do pão aqui tem duas linhas de talvez nós possamos interpretar. Uma delas é no sentido de cuidarmos das necessidades dos nossos irmãos. Imagina uma pessoa que está sem emprego ou que está numa situação difícil e não tem como comprar o pão para a sua mesa. A igreja, a família, não pode deixar faltar o pão à mesa de alguém. Nós vamos nos juntar, como já fizemos inúmeras vezes aqui, e vamos àquela família. Há famílias que ficam orgulhosas e mesmo precisando, dizem que não precisam. Isso é uma outra questão. Uma outra questão. Agora, enquanto nós pudermos, vamos atender. Então, ao partir do pão significa ter atenção. Se eu estou em comunhão, eu sei quem está bem e quem não está. Agora, se eu estou afastado, não dá para saber. Porque a minha vida está corrida. A vida de toda a gente está corrida, meus irmãos. Vamos parar com essa história de dizer que eu trabalho muito. Toda a gente trabalha muito. Porque quando eu digo, eu trabalho muito, por isso que eu estou a dizer, tu não trabalhas. Então assim, todos nós trabalhamos, todos nós temos a família, todos nós temos problemas existenciais, todos nós temos tudo isso. Agora, quando nós estamos isolados, a possibilidade da gente se isolar, se esconder, criar uma crosta e ficar isolado e morrer sozinho na autocomiseração é muito grande. Agora, quando a gente rompe isso e estamos em comunhão, e eu sinto o pulsar do teu coração, tu sentes o meu, nós conseguimos avançar juntos. E se um tem um problema, não precisa nem perguntar, está aqui. Mas por quê? Porque eu sei que tu precisas. Eu não estou a falar só de dinheiro não, tá? Não estou a falar só de dinheiro não. Estou a falar muitas vezes de um abraço.
Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela precisa de um abraço sincero. Uma vez uma pessoa tinha muito dinheiro, muita influência, muito dinheiro, e eu falei com ela, olha, você foi 2 ou 3 vezes na igreja e tal, depois sumiu, o que aconteceu? Ah, pastor, é porque muita gente acaba, eu vou lá e as pessoas me olham como a empresária que eu sou, pelo dinheiro que eu tenho, pelo nome que eu tenho. Ela era dona da metade da cidade. E eu não quero isso, eu quero que as pessoas me olhem como uma pessoa, como gente. E precisei ter um tempo de visitar e aconselhar como pessoa. Quero lá saber do título que tem, quanto tem na conta do banco. É pessoa, precisa de Cristo. Ela era aquela pessoa que estou com muita dor de cabeça, vou a Paris passar 3 dias. E ia. E estava no Brasil, tá? No interior do Brasil. Então, vou lá. E ia. Então, o problema dela não era isso, mas ela precisava de alguém, primeiro, que abraçasse sinceramente, que orientasse, que falasse das coisas de Deus, que chamasse a atenção. Quem ousava chamar a atenção daquela pessoa? Dizer assim, estás errada nisso. E é essa a questão. Comunhão pressupõe que nós sabemos o que está no coração do outro, pelo menos o que a pessoa mostra. Convivemos com ela e juntos nós avançamos. Mas só que não termina aí. O texto também fala de oração. Oração. Oração é alguma coisa que nós, muitas vezes, falamos demais, fazemos de menos. Orar verdadeiramente, vencer algumas coisas, limitações. As nossas limitações, sejam elas pessoais, todos nós temos limitações pessoais, ou não temos? Por isso que nós não podemos julgar o outro. Todos nós temos nossas limitações pessoais. Todos nós temos as nossas limitações familiares. Quantos de nós aqui tem orgulho de 100% de tudo que a nossa família, seja avó, pai, mãe, tio, tia, filho, marido, uma esposa, netos, a gente tem orgulho da nossa família, que a nossa família é perfeita. Gente, todos nós temos uma paginazinha que a gente queria tirar do livro, mas ela está lá. Então assim, nós temos as nossas limitações de família. Nós temos as nossas limitações de igreja. Local é a melhor igreja do mundo. Tomara que sim, mas, gente, nós somos humanos, nós estamos aqui. E nós estamos a caminhar humildemente, buscando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, exemplo nosso, vamos amar, mas nós vamos errar. E nós erramos toda hora. Agora, ao errar, olha, errei, perdão. Vamos orar aqui, zeramos aquela situação e vamos para frente. Porque senão, se a gente guarda, vira raiz de amargura. E se vira raiz de amargura, a gente começa a estragar por dentro. Então, oração, comunhão, oração. A Bíblia fala para a gente, em Romanos capítulo 12, nunca lhes falte o zelo. Zelo. O que é zelo? Cuidado. Cuidarmos uns dos outros. Segundo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então assim, para saber se nós somos teimosos ou perseverantes, vamos ser fervorosos no espírito, perseverar na oração. Deus vai mostrar isso para a gente. Uma das coisas que nós sempre temos falado é que a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. Quantas vezes nós não temos paz? Se não tem paz, muito cuidado, pode ser um grande alerta de que não seja algo de Deus. Porque quando é de Deus, há paz. Tomamos uma decisão difícil, lutamos, tá luta, mas tem paz? Continua em frente. Não tem paz? Reflete lá atrás. Eu confiei, eu organizei, eu persisti. As 3 coisas. Ganhar Portugal para Cristo
não é uma coisa impossível, é a missão nossa. É a missão que o Senhor nos deu. Mas não só Portugal. A Bíblia diz, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a partir de Portugal, a missão reversa é uma oportunidade de reflexão para que nós juntos possamos pensar como podemos fazer melhor. Como podemos quebrar barreiras denominacionais. Como podemos juntar forças em vez de espalhar. Como podemos falar a linguagem do povo da terra. É aquilo que nós já falamos várias vezes. Nós temos aqui muitos imigrantes. Gente, se nós escolhemos viver nessa terra, se Deus nos trouxe para esta terra, precisamos amar Portugal. Precisamos amar a sua tradição, a sua cultura. Precisamos amar as pessoas. Ah, porque é diferente. É diferente. Mas da onde viemos também era diferente. Ah, porque assim, é assim, então vamos encaixar nisso. Agora, há coisas que qualquer cultura vai contra o Evangelho. Aí é outro aspecto que temos que trabalhar. Mas de uma forma geral, precisamos juntarmos-nos e sermos um só corpo. Gente, essa cena de nacionalidade, de etnia, de não sei o quê, isso não pode dividir a igreja. Isso não é tema. O tema é, somos povo de Deus. Somos um só povo, de todas as línguas, povos e nações. E vamos juntos. Isso sim. E aí crescemos. Amamos Portugal, amamos a Europa, precisamos ganhar para Cristo. Vamos deixar de amar os países de origem? Não. Pelo contrário, vamos até abençoá-los. Um dos projetos que nós temos hoje, missionários da nossa igreja aqui local, tem sido ajudar um projeto missionário na Venezuela. Por quê? Porque nós temos irmãos que vieram da Venezuela e nós conhecemos o projeto e ajudamos. Amanhã pode ser em outros lugares. Temos ajudado o orfanato lá em Moçambique. Por quê? Porque nós entendemos que há um trabalho, uma missão que está sendo feita. Então Deus vai unindo gente de todas as nações. E por fim, então, resumindo tudo aí, olha. Somos chamados por Deus para crescermos em unidade. Amém? Unidade. Unidade minha com meu irmão, com minha família. Vamos quebrar as barreiras, vamos confessar os pecados, vamos falar o que tem que falar em amor, vamos resolver as coisas. Não vamos deixar mais nenhuma coisa crescer no coração. Primeira coisa. Segundo, vamos amar pessoas de igrejas diferentes. Esse sermão que eu estou a pregar aqui, meus irmãos, eu preguei há 2 semanas atrás na CCLX, na igreja CCLX. E o pastor Joel estava exatamente falar sobre a unidade entre as diferentes igrejas. E estava lá eu, estava lá outra pessoa de outra igreja também, e entendemos que vamos juntos, vamos à frente. Então assim, crescemos em unidade, na doutrina dos apóstolos, para não nos perdermos. Na comunhão, porque juntos realmente ficamos mais fortes. No partir do pão, no cuidado uns com os outros. E aquela hora eu não falei o segundo aspecto do partir do pão, que é a celebração da ceia do Senhor. Esse partir do pão que interage, essa comunhão plena com o nosso Deus. E na oração. Então vamos fazer isso? Vamos orar? Eu queria pedir que nós pudéssemos orar em duplas ou trios, de acordo com o que vocês estão aí. E simplesmente, uma oração rápida, objetiva, mas pedindo a Deus que nos dê unidade, que nos dê crescimento e que nós possamos avançar sempre juntos. Ore aí, por favor.
Nós aqui acabamos de ouvir sobre a unidade do corpo. E é muito bom quando estamos aqui ao domingo, não é? Já falámos isso há bocadinho. Mas também é muito bom quando estamos fora daqui, temos a quem ligar, temos a quem poder mandar uma mensagem, quem podemos convidar para ir lá, para ir à nossa casa, ou podemos ser convidados para ir à casa de alguém. Então, se tu estás aqui e ainda não fazes parte da nossa comunidade, estás aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, nós lá na entrada temos um prospectozinho pequenino. Tem lá umas coisinhas que tu podes preencher. E uma delas é dizer, olha, eu gostava que me ligassem. Gostava que me mandassem, que entrassem em contacto comigo. Então, se estás aqui e sentes falta disto, podes preencher aquele papelzinho e alguém vai entrar em contacto contigo. Está bem? Vamos ficar de pé. E vamos terminar este tempo juntos aqui hoje com uma afirmação. Não importa onde estamos, não importa o que estamos a fazer, que tudo aquilo que nós somos, fazemos e temos, possa louvar e possa ser motivo de louvor ao nome do nosso Deus. Amém? Amém?
Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos enviados agora para mais uma semana. Ajuda-nos, ó Deus, nas decisões que vamos tomar e que o nosso coração esteja sempre firmados no Senhor. Que possamos, ó Deus, confiar, que possamos organizar, que possamos persistir, que possamos ter comunhão e assim juntos, ó Pai, vivermos este novo momento na nossa vida. Abençoa Portugal, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor.